Vejamos então, olha que coisa maravilhosa. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo é algo assim apoteótico. É uma doutrina profética que quem não crê está perdido. Está perdido. Você pode querer na morte se segurar nos ídolos, se segurar na feitiçaria, fazer rezas repetitivas, mas se você não confia nas doutrinas deste livro, se você não crê nos textos sagrados da Bíblia, que tem um sopro do alto, o sopro de Deus, não passas de um miserável, um réu, caminhando para a condenação ao inferno. Mas isso pode mudar. Se hoje tirares o teu coração dos ídolos, da feitiçaria, e te tornares hoje um crente fiel a Jesus Nazareno. Vejamos então o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, no retorno de Jesus, o que sucederá. O apóstolo Paulo aqui, ele centraliza a atenção dele nos corpos dos crentes fiéis, os corpos que estão nos túmulos. Vejamos então, olha só o que acontecerá. Primeiro ele faz uma ilustração dos astros. Ele utiliza os astros, as estrelas, como ilustração para aplicar a mensagem que ele quer sobre a ressurreição dos crentes fiéis. Olha só, versículo 41. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Então preste bem atenção. Ele pegou então a ilustração dos astros, das estrelas, e ele então fez uma comunicação para que você e eu olhe para o alto e veja que o brilho de uma estrela não é igual a outra. Uma diferencia de outra. Deixa eu passar aí. Agora ele vai fazer a aplicação. Olha o que ele diz. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Mas aqui, vale dizer, não são os mortos sem Cristo. Os mortos sem Cristo vão ressuscitar em trevas de escuridão, não haverá mudança nenhuma, ressuscitarão para o horror e vergonha eterna mesmo. Os que morreram sem Cristo. Agora, os mortos em Cristo, ele está dizendo, sabe a diferença de brilho de uma estrela para outra? Assim será a ressurreição dos mortos. Comunica o quê? Que aquele irmão em Cristo, aquele que o corpo dorme na sepultura e a sua alma está em gozo indizível no paraíso, quando soar a trombeta, ele voltará ao corpo e ressuscitará. Todavia esse brilho não será igual. Haverá diferença de esplendor. Uns vão ter um brilho maior, outros vão ter um brilho menor. Depende muito de como você levou a sua vida como crente fiel. Se você foi dedicado ao Senhor, se consagrou ao Senhor, certamente, quando você ressuscitar, vai ressuscitar com um brilho, um esplendor maior. E olha só o que é que diz aqui. Ele diz então, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em desonra. Agora, escute Coraci e Belém. Nós crentes fiéis e os incrédulos, vamos todos ser sepultados, semeados em corrupção, em desonra. Isso é todo, crente e não crente. Mas aí vem a diferença incrível. O apóstolo Paulo diz que aquele que morreu em Cristo, aquele que em vida terrena recusou se dobrar ao trono de Satanás, recusou beijar os pés frios dos ídolos,
mas que manteve-se fiel ao Senhor, quando ressuscitar, não vai ressuscitar em desonra, vai ressuscitar em esplendor, em glória. Não vai ressuscitar com corpo corruptível, mas ressuscitará no corpo incorruptível. Você pode passar daí para cá. Você pode hoje ter não somente a doce graça da salvação, mas a dádiva do alto, a promessa dos lábios do Senhor, que quando o clangor da trombeta soar, de cima para baixo, você vai ressuscitar no corpo novo. Jesus é a primícia. Jesus é a mostra de como será a colheita dos fiéis. Você quer saber como será a ressurreição dos crentes fiéis? Olhe para Jesus. Ele ressuscitou. E os demais também ressuscitarão. Não com o corpo doente, cancerígeno. Não com o corpo deformado por algum acidente. Não. Mas com o corpo glorificado. Agora, quanto aos não fiéis, quanto aos que terminaram a vida em devoção aos ídolos, a feitiçaria e a vida devassa, se morreu em acidente, vai ressuscitar com o corpo do jeito que partiu da última hora que estava vivo. Morreu com câncer, vai ressuscitar no corpo cancerígeno. Com câncer, o câncer vai retornar ali. Esse é o corpo corruptível. O Senhor não quer isso para ti. Se arrepende dos seus pecados. Deixe seus ídolos. Deixe a feitiçaria. E venha participar da ressurreição em glória, que é através de Jesus o Nazareno, do culto e do serviço a Ele. Aí olha o que ele diz assim, olha o que ele diz ainda aqui. Ele diz, no versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Sabe o que diz isso aqui? Diz aqui a palavra de Deus? Hoje, os crentes fiéis, que tem o Espírito Santo, porque é isso que acontece, quando se arrepende, deixa os ídolos e se torna o crente fiel. O Espírito Santo habita, faz morada. Sabe o que eu estou dizendo é uma realidade. Este corpo, ele resiste se submeter ao governo de Deus. Por isso existe a militância espiritual, luta. É esse corpo natural que recusa se submeter por total ao reino de Deus. Pois as Sagradas Letras está dizendo que essa luta vai cessar. Vai ressuscitar no corpo espiritual. Não é que é imaterial, mas esse corpo agora é um corpo por total, pleno, sob o governo do Espírito. Que coisa linda! Não haverá militância, não haverá mais impulsos da carne, porque agora chegou a redenção total. Por isso hoje, não deixe para amanhã, mas hoje mesmo, quebre seus ídolos, queime os seus livros de bruxaria, e hoje, neste exato momento, se renda aos pés do Salvador, aos pés de Jesus. Te torna um crente fiel a Ele. Sirvam, o adore, e serás feliz e salvo do abismo eterno. Que coisa linda, né? Jesus é muito lindo. Que beleza sublime é de Jesus. Se arrepende dos seus pecados e se humilhe hoje aos pés de Jesus Nazareno. Bem, meu dever é anunciar, né? Tem uns que não vão dar ouvido, não. Tem uns que vão prosseguir. Vão bater o pé, eu nasci nessa, eu vou morrer nessa. Ai dos rebeldes, diz o Senhor, viu? Ai dos rebeldes. Você sabe que você não foi feito para dobrar os joelhos aos ídolos. Só de dobrar você já está ofendendo, insultando o Criador. Não importa a figura religiosa. Só de você dobrar os joelhos, seja homens, a políticos ou a ídolos, você está insultando a Deus. Alguns dizem, mas a diferença é porque existe aquela honra que é apenas de servir
e adoração. Se orar, cantar, apresentar cansativos sacrifícios de frente aos ídolos não é adoração, então o que é adoração? Se humilhe hoje, deixe seus ídolos e se torne crente fiel a Jesus. E serás salvo do fogo do inferno. Tá, então é a mensagem, né?